A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero, tem a honra de apresentar o webinar Os Impactos das Discriminações na Saúde Mental dos Grupos Historicamente Minorizados. Evento promovido pela referida comissão e com apoio das comissões de Igualdade Racial, da Mulher Advogada e da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, os Objetivos Igualdade de Gênero e Reduzir as Desigualdades. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Luanda Pires, secretária da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos. De antemão, em nome da presidenta da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do OAB São Paulo, doutora Marina Ganzaroli, que não pôde estar aqui conosco em razão de um compromisso profissional de emergência. Agradeço a diretoria dessa casa, nas pessoas do nosso presidente, Caio Augusto, nosso querido vice-presidente, Ricardo Toledo, e nossa tesoureira, doutora Raquel Preto, pelo trabalho que vem desenvolvendo no decorrer dessa gestão, cumprindo o compromisso firmado com toda a advocacia bandeirante e a sociedade como um todo. Agradeço também o apoio das comissões da Igualdade Racial, presidida pela nossa querida doutora Maria Silvia, da Mulher Advogada, presidida pela maravilhosa doutora Cláudia Luna, e de pós-graduação e pesquisa, liderada pela potência, que é a doutora Marilis Costa, a quem eu admiro e adoro. Muito obrigada também à doutora Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos, pelo apoio de sempre. Obrigada a cada uma das pessoas inscritas que nos acompanharam hoje, e muito obrigada a vocês que abrilhantam essa mesa. Antes de iniciarmos, eu peço que a nossa coordenadora do Núcleo de Mulheres LBTs, doutora Fernanda Perregil, que me auxiliará na mediação da mesa de hoje, se apresente. Por favor, Fernanda. Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui, dividindo esse evento com tantas pessoas especiais, principalmente dentro de um assunto tão importante dentro da nossa pauta, trazendo não só o contexto dos impactos, mas como que a gente pode aqui, juntos e juntos, construir um ambiente onde essas discriminações a gente consiga, de fato, trazer um ambiente de saúde emocional e como a gente está hoje no último dia de setembro, e a gente tem todo o contexto do Setembro Amarelo, a gente tem que falar da necessidade de combate ao suicídio e todos os impactos que isso gera na nossa população LGBTI+. Eu queria mais uma vez reiterar a minha honra em relação aos convidados e convidadas que estão aqui, especialmente para compor e compartilhar um pouco desse tema conosco. Eu queria só trazer um tema super importante, que eu até compartilhei com a doutora Luanda, que é sobre um projeto de lei da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que falta apenas agora a análise do governador relacionado a políticas de prevenção ao suicídio e promoção do direito aos serviços de saúde mental para as pessoas LGBTI+. Então, isso é uma iniciativa, uma política pública de suma importância, então eu quis trazer, existem ali algumas situações bem específicas, com relação a treinamento, rodas de conversas e todas as medidas preventivas para algo que é tão urgente e importante. A gente tem que falar sobre isso e a gente espera que outros estados também possam contribuir com essa política pública e com um projeto de lei voltado para a nossa população. Eu queria aqui passar a palavra para a doutora Luanda, que vai trazer contextos super importantes, e agradecer mais uma vez. Obrigada, Fê. Eu vou quebrar um pouco o protocolo para contar para vocês que ontem foi aniversário dela e ela passou o dia trabalhando numa representação que nós faremos em razão de um crime de homotransfobia cometido recentemente aí por uma pessoa pública. Fê, muito obrigada. Eu fiquei realmente emocionada e muito grata por sua dedicação e todo o trabalho que você fez ontem. A peça estava maravilhosa. Eu não tive praticamente nada a acrescentar. Sou grata a você, à OAB, que tem me brindado com tantos encontros como esse. Desejo realmente, sinceramente, que esse ano novo que se inicia para você seja próspero, cheio de luz, que você seja feliz e cada vez mais animada, né, para nos acompanhar nesses projetos e nessa luta de sempre. Muito obrigada. Bom,
Como a Fernanda falou, quando entrou setembro, o Setembro Amarelo, e nós pensávamos em como trazer esse debate importantíssimo, né, em torno da prevenção ao suicídio para cá, e analisando e cruzando os dados que nós temos, entendendo nossa raiz enquanto sociedade, uma raiz racista, classista e cis-heteropatriarcal, correlacionando essa cultura colonialista que a gente ainda mantém a esse problema, que é um problema de saúde pública, eu não vi outra maneira senão fazer isso de forma interseccional. Porque, de fato, na minha cabeça, pensando sobre, não dá. Nós precisamos entender que o suicídio também é fruto dessa estrutura que continua vulnerabilizando tantas pessoas. E pesquisando sobre isso, sobre essa correlação, eu encontrei uma teoria chamada de Minority Stress, que relaciona os estresses suportados pelas populações minorizadas, em razão das discriminações sofridas no decorrer de toda a vida, ao aumento do risco em relação à sua saúde física e mental. Essa teoria ela comprova que, em razão dessas discriminações, certos grupos de pessoas, aqui eu vou ressaltar os recortes de orientação sexual, identidade de gênero e raça, têm mais probabilidade de desenvolverem quadros de ansiedade e depressão, por exemplo, consumir de forma abusiva substâncias lícitas e ilícitas e também maior risco de suicídio quando comparadas à população branca, cis e heterossexual. Então, não é à toa que hoje jovens LGBTIs pensam 3 vezes mais e têm 5 vezes mais chances de tentar de fato o suicídio quando comparado aos jovens heterossexuais, sendo que o número de casos aumentou quase 4 vezes em 2 anos, e a maior parte dessas vítimas tem entre 14 e 34 anos, segundo o Grupo Gay da Bahia. Não é surpresa também que a cada 10 jovens entre 10 a 29 anos que cometem suicídio, 6 são autodeclarados negros, sendo que em 4 anos o número de casos subiu 12% e o risco de uma pessoa negra jovem cometer suicídio no Brasil chegou aos 45%, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. E também não é surpresa o fato que, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, são registrados, em média, 4,3 casos de suicídio de mulheres dentro dos lares brasileiros diariamente, sendo que o suicídio passou a ser a principal causa de morte de mulheres dentro de casa, com aumento de 92% do número de casos entre os anos de 2000 e 2017, se não me falha a memória. Então, nessa linha de raciocínio, ter vocês aqui hoje compondo essa mesa, agregando esse debate, me deixa extremamente feliz. Sou muito grata, agradeço extremamente vocês todos terem aceito, né, o meu convite. E agora, sem muitas delongas, porque a agenda desse povo que está aqui é babado, eu vou passar a fala para a querida Caroline Yara, que é escritora, mestranda em Direitos Humanos e Sociais pela Faculdade Federal do ABC, e assistente de políticas públicas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A Carolina é membro da Associação Brasileira de Intersexos, a recém-criada ABRAE, da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS, e ela é candidata da bancada feminista do PSOL, aqui em São Paulo. Carolina, muito obrigada pela disponibilidade. A fala é sua, querida. Obrigada, Luanda. Feliz aniversário, Fernanda. Atrasado. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez com pessoas que eu admiro, pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, com Saulo que eu estou vendo pela 1000ª vez, a louca. Enfim, é muito bom, né, essa troca. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou ler primeiro uma poesia que eu escrevi, e aí depois a gente desenvolve um pouco. Mais ou menos quanto tempo, Luanda? 10, 15, 10 minutos? 15 minutos, meu bem. Tá bom. Certo. Sonhadora. Sempre fui anotadora de sonhos e os alimentei no meu existir. Sempre os senti vivos em mim como um devir daquilo que devo fazer, escrever e ser. Sonhos vívidos, sonhos intensos, que às vezes buscam consensos comigo mesma e às vezes só têm incensos, de jasmim, de camomila ou possuem cheiro de luar. O luar me abraça, me acalanta do toque que inexiste, no pandêmico avassalador. Mas em mim persiste o transbordar, o transafetar, o transcender,
sendo eu o prefixo trans disso tudo. Quase a voar. Eu sou a garota da utopia. Esse poema, eu escrevi ele, essa poesia, faz um tempinho já, acho que faz um mês e pouco. Como eu peguei o meu manuscrito, eu não coloco data no manuscrito, né? No Instagram deve ter a data. Mas é recente até, deve ter 1 ou 2 meses no máximo. E eu quis começar com essa poesia, porque eu acho que a principal crueldade que acontece com a comunidade LGBTQIA+, e aí eu posso falar muito, né, das que eu faço parte, né, da população LGBTQI intersexo, trans, né, como uma pessoa travesti, bissexual, é o direito negado a sonhar, né? O direito negado a ter perspectivas e o direito negado a se ver enquanto sujeito de direito, né? Então, devido a esse estigma, seja do pecado, seja da vergonha, seja do não lugar, seja daquilo que é colocado em dúvida até se existe, né? Como é o caso de pessoas intersexo, né? Que durante tanto tempo foi considerado, e é ainda por uma ala específica da medicina, como algo a ser corrigido, ou seja, como uma doença e não como uma identidade natural da biologia, né? Algo que a natureza permite, mas a cultura proíbe, parafraseando aqui meu querido Saulo Ciasca. E aí a gente acaba tendo negado aquilo que a Patricia Hill Collins vai chamar de autodefinição. Mas é negado exatamente, né? A nossa comunidade, pelo contrário, tem lutado há décadas, na verdade há séculos, né? Mas se a gente pega o período contemporâneo, há décadas, dessa forma que nós conhecemos hoje, para que essa autodefinição ocorra. E o que é essa autodefinição? É pegar essas identificações feitas pelos setores dominantes, né, que nos transformaram nos outros, né, nos negros, né, para poder escravizá-los, nos índios, para poder invadir suas terras e matá-los, o outro LGBTQIA+, que é hoje essa sigla por reivindicação nossa, mas que num período anterior era o homossexual no CID, o transexual verdadeiro no CID, o pseudo-hermafrodita verdadeiro também no CID, ou seja, doenças a serem corrigidas pela ciência, né, pela luz da ciência, ou, por outro lado, pecados a serem perseguidos ou, enfim, livrados pela religião, ou criminalizados de algum modo pela sociedade, né? E aí entra muito bem a OAB quando a gente fala sobre essa questão do direito penal. Haja vista que nunca tivemos uma lei que criminalizasse, de fato, no Brasil a homossexualidade ou a transexualidade, pelo menos não no período independente, né? Sabemos que antes, na colônia, tivemos Chicamanicongo sendo estraçalhado em praça pública para ser punida por ser uma escrava cultina, né? Que era o que ela veio do Congo, né? Lá existia esse gênero, cultina, que seria, numa tradução muito simplória, a nossa travesti de hoje, né? E foi morta. Então a gente tem essa criminalização na sociedade, né? Por mais que nós não tenhamos tido uma lei que tivesse criminalizado a nossa comunidade. E a gente sabe que o aparato do Estado, inclusive, faz essa criminalização também, através da polícia, através da perseguição nos serviços públicos de saúde, e entra aí a saúde mental, né? Então, a gente sabe que os manicômios foram os lugares
onde se aglomerou, onde se prendeu pessoas LGBTQIA+, durante o período manicomial, antes da nossa reforma manicomial. E foi um meio de estigmatizar essas pessoas todas, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de várias coisas para a população LGBTQIA+. A gente está falando tanto numa política de cárcere de pessoas negras e pessoas LGBTQIA+, e pessoas indesejadas e população de rua, num modelo que volta a ser festado pelo governo federal, que é o modelo manicômio, tá? Que tem uma versão moderna, que são as comunidades terapêuticas religiosas, que são micromanicômios, né? E temos esse lado, né? Um lado da... Se eu fosse falar em termos Foucaultianos, esse lado biopolítico, né? Eu não sou necessariamente Foucaultiana, sou até mais marxista, mas eu gosto muito de usar, né, o termo da biopolítica. Acho que é sensacional para a gente conseguir entender o que é isso. Mas, por outro lado, tem o lado, voltando lá para Patrícia Hill Collins, o lado da autodefinição, né, sendo mais socióloga. Esse lado da autodefinição, segundo a Collins, isso só acontece com a rebeldia, né? Então, a rebeldia é o que rompe com o tupor, é o que rompe com a apatia, é o que rompe com a vontade de morrer. Eu, antes de transicionar, tive que, por exemplo, né, tive que ficar 9 anos presa numa identidade masculina, sendo que eu já tinha feito uma transição lá na adolescência, dos 14 ao final dos 17 anos, como uma identidade travesti, tudo direitinho. Eu tive que retroceder essa identidade para conseguir emprego formal, senão não conseguia. Senão não estaria aqui hoje. Não estaria lá na prostituição de rua. Bem, imagina o impacto na minha saúde mental. Imagina o tanto de vezes que eu quis morrer. Ou pensei em me matar. Várias vezes. Ou a perda de gosto até de me arrumar, de sair na rua, etc. Também várias vezes. Outras pessoas podem desenvolver outras coisas, vícios, etc. Uma série de questões a serem postas. Mas não é só isso. Eu já tinha passado, na infância, mutilação genital. Mutilação genital, essa palavra já assusta, né? Que as pessoas já pensam em cortando algo, mas nem sempre mutilação genital é só cortar. Às vezes é fazer também, sem autorização, né? Como foi no meu caso. Decidi que aquele corpo ambíguo, aquela genitália ambígua, confusa entre os dois sexos, ela tem que escolher um sexo. Aquela genitália, aquela massinha chamada bebê, né? Massinha de modelar. E o bebê intersexo, né? Que é 2% da população, para quem não sabe, é essa massinha de modelar da nossa ciência. Fui mutilada genitalmente. Fiz 2 grandes cirurgias na infância, aos 6 e aos 12, para essa adequação a um corpo lido como masculino, né? Só porque a presença de músculos na região genital fez decidirem isso, sem a minha autorização e nada. Cresci, né, sem entender por que eu fazia aquelas cirurgias aos 6 e aos 12 anos, que eu ficava 1 ano, né, fora de circulação para me recuperar daquilo, sem entender nada, porque o protocolo, inclusive dos psiquiatras, era qual? Protocolo Money, né? De não contar para as pessoas intersexo que elas são intersexo, que elas nasceram com ambiguidade sexual, com outra denominação genética, corporal, genital. E aí essas pessoas, elas vão crescer na cabeça deles sem nenhum problema, porque elas fizeram a cirurgia, então elas vão olhar para a genital e vão falar, bem, sou isso daqui. Não vão ter contato externo, eu acho, né? Não sei, né? Porque não vão conhecer travesti, não vão conhecer pessoas trans, não vão conhecer nada, não vão se questionar, não vão ver que seu corpo
não é igual o dos outros meninos ou meninas, é um corpo diferente, mesmo com as cirurgias. Acho que é isso que eles pensam, mas não é a realidade, né? A ideologia é uma coisa que às vezes não corresponde com o concreto do mundo. E é o que acontece com as pessoas intersexo. E é o que acontece também com as pessoas trans, é o que acontece com o imaginário que se tem das pessoas bissexuais, é o que acontece com a nossa comunidade. Uma dicotomia entre o que somos no concreto e o que somos no imaginário social. Então, a quebra desse imaginário para a nossa vivência no concreto é o que a gente precisa para, de fato, a gente ter uma saúde mental para essa comunidade. Porque continuar violando os direitos fundamentais dessa comunidade, com mutilações, sejam mutilações físicas, como no caso das pessoas intersexo, sejam mutilações mentais e sociais, como é o caso das pessoas trans, das pessoas não binárias, como que a gente vai conseguir ter saúde mental? Né? Não é só uma responsabilidade do SUS. É óbvio, o SUS também precisa se estabelecer com uma política consequente, uma política estruturada e com recursos que vem sendo desmontada, né, pelo teto dos gastos públicos, por exemplo. Você precisa ali de uma estrutura que atenda, acolha essas pessoas nos serviços de saúde. Mas saúde, a gente viu com o coronavírus, não tem a ver só com serviço de saúde SUS. Saúde e saúde mental inclusa, porque a mente faz parte do corpo, né? Às vezes a gente põe a mente em outro lugar, mas a mente faz parte do corpo. Saúde é uma questão biopsicossocial. Não tem separação. Então, a sociedade, estando da forma como está hoje, violentando sistematicamente as pessoas LGBTI+, matando sistematicamente as pessoas trans, mutilando sistematicamente as pessoas intersexo, excluindo sistematicamente as pessoas bissexuais, as pessoas assexuais sendo estupradas para correção, assim como as mulheres lésbicas. Não há como ter saúde mental enquanto esses direitos não pararem de ser violados. Não há como não produzir traumas sem isso. Só que também não há como lutar contra tudo isso sem o que eu falei no início. Não há como lutar sem utopia. Não há como lutar sem sonho. Não há como lutar sem um horizonte para além, inclusive, do que nós temos de tangível, para vivermos o concreto. Olha só, que contradição, né? Que contradição. A gente tem que sonhar, a gente tem que imaginar, a gente tem que criar utopia para conseguir viver o concreto e não nas sombras do imaginário, da ideologia do outro. Né? O Mbembe, o filósofo Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, ele fala disso, né? Na criação do outro, né? Com mercantilismo, né? Criação do outro negro, no caso, né? E o índio, né? Que foram os grandes outros, né? da nossa modernidade para poder se expandir. É óbvio que na história vão ter tido outros, né? Outros, mas é importante a gente ter essa dimensão para a gente ver que saúde mental não é só assunto de psiquiatra, ou de psicólogo, ou de terapeuta. Né? Tô eu aqui, né, cientista social, também metendo a minha colherzinha com uma pitada de literatura e poesia, né? E eu acho, só para eu não tomar muito mais tempo, já ir concluindo minha fala, tá, Luanda? Eu acho que a gente precisa muito considerar as trajetórias de vida das pessoas, a gente precisa considerar muito a autodefinição, né? Perseguir mesmo a autodefinição, se enxergar como um sujeito que tem direito, né? Eu insisto muito nisso porque com a pandemia
várias pessoas travestis a que eu tive acesso, até participei do projeto Sobreviver, que foi uma parceria lá do coletivo Prisma, Dandara dos Santos, que é da UFABC, onde eu faço meu mestrado, com a Casa Neon Cunha, para a distribuição de insumos e cestas básicas. E era impressionante o quanto travestis enfim, que estão na prostituição não se enxergavam como trabalhadoras autônomas. Ou seja, elas não se enxergavam como pessoas dotadas do direito de ir atrás de um programa social. Olha que grave. Do mesmo modo, tem pessoas que acreditam que elas não são merecedoras de um serviço de saúde ou não são merecedoras de uma terapia. Acha que isso é privilégio. Não pode ser privilégio. Não pode ser privilégio. E, infelizmente, eu tenho que pagar o meu terapeuta. Eu faço terapia. E eu tenho que pagar. Até quando a gente vai ter que se imiscuir com esse tipo de coisa? Certo? E aí, eu já vou concluindo minha fala, tá? Agradecendo imensamente por essa abertura. Eu sei que não fiz uma fala técnica, né, sobre saúde mental. Nossa, eu tô suando, gente, tá muito calor. Não fiz uma fala técnica sobre saúde mental, não é minha área acadêmica. Inclusive, nos estudos que eu faço, eu estudo mais empregabilidade, mas é notória, no tempo que eu tenho já, desde 2011, no movimento LGBTI+, e na saúde pública também, como que a violência que nós sofremos, elas impactam na nossa saúde mental e nos números alarmantes de suicídios. Alarmantes. E eu mesma, enquanto uma servidora pública, numa comissão de atenção a vítimas de violência, que eu fiz parte durante 3 anos lá no Hospital do Tatuapé, Hospital Municipal do Tatuapé, que nem era voltada à população LGBTQI+, era voltada à violência doméstica, mas quantas pessoas que batiam na minha porta, aqui é a comissão de violência? Eu falei, E as pessoas me falavam, apanhei do meu pai porque sou gay, apanhei do meu pai porque sou travesti, quero me matar. E o que eu fazia na hora? Né? Se eu não tivesse ali um mínimo de preparo para acalmar aquela pessoa, chamar um psicólogo, se não tivesse aquele serviço, o que seriam daquelas pessoas? É com essa reflexão que eu fecho. Obrigada, gente. Me acompanhem, hein? @a Carolina Yara e @bancada feminista PSOL. Acompanhe lá no Instagram. Querida, muito obrigada. Carolina, a gente se sente tocada e sensibilizada por esses contextos que geram tanta opressão dentro da nossa comunidade, que afetam a saúde das pessoas e da comunidade LGBTI. A gente que te agradece por essa fala que traz esse contexto tão impactante. Eu acho que a nossa intenção aqui é realmente fugir um pouco dessa questão técnica que nos distanciam da realidade, né? A gente tem que aproximar dessa realidade para tentar sensibilizar realmente, é um assunto super importante. Então, eu te agradeço. É um privilégio a gente poder ouvir informações tão importantes para que a gente possa mudar esses contextos, né? Acho que a nossa intenção é sempre trazer uma sociedade mais justa, né? E tentar, de alguma forma, minimizar esses impactos dessas discriminações. O nosso próximo convidado, quero seguindo aqui com o nosso cronograma, é o Dr. Saulo Ciasca. Ele é médico psiquiatra e ator, professor da disciplina de saúde LGBTI de graduação e pós-graduação em sexualidade humana, pela Unisal, Uninove, Hospital das Clínicas, pesquisador e colaborador do ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual, especializado no atendimento transdisciplinar de crianças e adolescentes transgêneros, membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB. Saulo, privilégio de te ouvir, seja bem-vindo, obrigada, a fala é sua. Obrigado, Fernanda, obrigado, Luanda, pelo convite. Assim, o que falar depois dessa fala da Carolina, né? Acho que a gente podia todo mundo desligar já, não tem mais o que dizer. Mas eu queria agradecer.
eu conversei com a Luanda, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu tenho um outro evento às 8 da noite, também na internet, então eu vou falar e depois eu vou escutar vocês um pouco, eu vou precisar sair, desculpem mesmo. Eu queria começar falando que eu sou médico psiquiatra, branco, cis, gay, e eu queria pedir desculpa por ser psiquiatra para as populações historicamente minorizadas, porque a psiquiatria, ela por muito tempo, ela foi como foi citado pela Carolina, né, também foi uma instituição e ainda é uma instituição de muita discriminação e muita imposição de poder em relação a pessoas, principalmente pessoas que estão vulnerabilizadas por vários contextos. Então, acho que é um primeiro ponto que, assim, quando a gente ensina, né, dou muita aula de saúde mental e de psiquiatria, é para também desconstruir esse histórico nefasto que a psiquiatria tem e a saúde mental e o lugar da psiquiatria dentro da saúde mental. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, a gente vai falar um pouco sobre saúde mental, né? Para falar de saúde mental, primeira coisa é entender que não tem como falar de saúde mental sem entender a questão da interseccionalidade. E interseccionalidade não é ficar fazendo recortes, né? Como a Jamila Ribeiro falou. Não, agora vamos pensar no recorte de raça. Não, tudo acontece intrincadamente, né? Então a questão do racismo, a questão do machismo, do patriarcado, da endossexo heterocisnormatividade e muitas outras questões que têm relação com a sociedade e que estruturam a sociedade da maneira como ela está, interfere na saúde mental das pessoas. Eu acho que não tem como ver isso separadamente, tá? Não é agora a gente vai ver a questão da raça e saúde mental e depressão. Não, é tudo junto porque não tem separação. Então, eu acho que é o segundo ponto. A Luanda, ela citou, né, o conceito de minority stress, o conceito de estresse de minorias ou de populações minorizadas, e eu queria discriminar um pouco mais aí esse processo, porque ele é fundamental para entender saúde mental nesse modelo, tá? Então, o que acontece? A gente todo mundo passa por circunstâncias ambientais na vida, a gente está passando por pandemia, né? Só que a pandemia acontece diferente para diversas pessoas, né? Então, essas circunstâncias oferecem estressores, e esses estressores vão provocar desfechos em saúde mental. Depressão, ansiedade, insegurança de, meu Deus, e agora? Dificuldades financeiras, medo de encostar nas pessoas, toque, e um monte de outras coisas que estão acontecendo que a gente vê em relação à saúde mental. Agora, tem um a mais aí. Você está dentro de um status de minoria, qualquer minoria, né? Minoria não entendendo minoria como uma pessoa, menos pessoas na sociedade, né? Porque a gente entende que muitas minorias ou populações minorizadas são minorizadas pela questão da estrutura de poder, né? A pessoa estar dentro desse status faz com que ela lide e tenha que lidar com estressores de minoria, que são externos, que é a discriminação, a violência, abuso, estigmas, que são essas marcas que se colam na identidade de cada uma, e a internalização desses estressores, ou seja, atitudes sociais negativas que são internalizadas. O que acontece com alguém que desde sempre aprende que ser o que se é ruim, né? Antes de saber que eu gostava de homem, eu já sabia que isso era errado, né? Falando um pouco da minha experiência. Já sabia que não era legal, que era a pior coisa do universo você gostar de homem, sendo você homem, porque você tem que representar, né? Tem que ser macho, tem que ser nananã. Também a gente entra nessa história. E aí eu já sabia que não estava certo isso. E aí quando você descobre algo sobre si que já tem um componente negativo, né? E a questão da LGBTI-fobia internalizada é um ponto que eu queria deixar, assim, esmiuçar mais, porque, gente, a gente vê quando a sociedade ensina a pessoa que ela tem que se odiar, né, e se odiar num ponto de negar a própria identidade de gênero, de negar a própria orientação sexual, se odiar a ponto de não reconhecer as próprias atrações sexuais e românticas, de não sonhar, como a Carolina falou, em acreditar que não dá para eu ter relacionamento, dá para acontecer isso, né? E tentar mudar a própria identidade, tentar mudar a orientação sexual, e também tem pessoas que têm o seu corpo mudado, né?
já é violentado desde o início, que é essas cirurgias mutiladoras, que a gente fala bastante contra. Queria agradecer de novo Carolina, que escreveu também, Carolina, Luanda, um monte de gente escreveu um livro que eu estou organizando, Saúde LGBTQIA+, que está saindo, gente, está quase, assim, está coroando o livrinho lá. E assim, muito bom que a gente está... Assim, voltando para a LGBTfobia internalizada, o que mais acontece? A pessoa tenta passar por hétero ou cisgênero, pode tentar se relacionar, se casar com pessoas, né, de outro gênero para ter alguma aceitação social. Olha o nível, né? Olha onde a pessoa tem que chegar. A pessoa sente que nunca é suficientemente boa ou bom. Tem sempre uma tendência a perfeccionismo. Então, nossa, eu tenho que ser muito melhor do que todo mundo, porque eu já saí perdendo, né? O pensamentos obsessivos a respeito da identidade de gênero e orientação sexual vira uma questão, e do corpo, né? Vira uma questão importante, com medo, com afastamento dos amigos, dos familiares. Uma ideia de que tem que compensar alguma coisa, né? Uma baixa autoestima, imagem negativa do próprio corpo, que a gente vê bastante, né? As pessoas com insatisfação em relação à imagem corporal, o desprezo pelas pessoas que são mais assumidas e que saem do armário, né? E desprezo que pode chegar até a projetar preconceitos em outros grupos-alvo, outros grupos que reforçam preconceitos. A pessoa, ela se odeia, ela passa a tentar odiar outra pessoa por tabela. Vou dar uma pausa aí para falar de eu acabei de escutar uma pessoinha que eu atendo, 14 anos. Ele é hétero. Ele está lá com 14 anos. Ele chegou para mim muito mal, porque ele foi obrigado a bater num amigo. Por que ele foi obrigado? Porque o menino é afeminado, estava lá na escola, e aí estavam duas pessoas batendo, e se ele não batesse, ele ia levar porrada também, né? Se ele não bate, ele leva porrada, porque é uma construção de que você tem que defender-se de uma... Ele é hétero, mas ele, para não acharem que ele é gay, ele precisou bater no que é afeminado, que ninguém sabe que é gay, porque tem 13 anos, e o menino provavelmente não sabe também. Então, olha como constrói, né, esse projeto de violência que faz as pessoas também se tornarem psicológicas ou fisicamente abusivas. E aí a gente vê deputado que está dentro do armário indo contra outras pessoas LGBTQIA+, né? Que essas coisas mais violentas que podem acontecer. Porque a pessoa está dentro ela é roubada ou deturpada a questão do lugar de fala. A pessoa tem lugar de fala. E ela está falando, não, eu não vivo preconceito. Eu não vivo nada disso. Isso é mimimi dessas pessoas LGBTQIA+. Gente, mimimi é a dor do outro que você não conseguiu empatizar. É a dor da pessoa que você não conseguiu reconhecer, que você não conseguiu olhar. Mimimi é a tua cegueira, né? Para a dor, para o sofrimento alheio. E a falta de empatia, né? Então, assim, em relação... E essa LGBTfobia internalizada vai se associar a vários desfechos de saúde mental bem negativos, né? A Luana já citou, tem questões de transtornos alimentares, tem questões relacionadas ao corpo, insatisfação com o próprio corpo, tem depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, né, que acontece quando a pessoa sofre uma violência muito grande. Nesse momento de pandemia, a gente está com uma epidemia de cyberbullying e cyberstalking em pessoas LGBTQIA+, que é uma coisa um tanto que fica velada, né? E a gente vê muito cyberbullying, gente, muito. E, assim, pessoas trans, tem estudos sobre cyberbullying, pessoas trans, mais da metade sofrem cyberbullying, que é algum tipo de violência pela internet, violência sistemática, aquelas agressões e microagressões que fazem a pessoa cada vez mais ir detestando a sua existência no mundo ou não entendendo que existe um lugar para ela, né? Trabalhar a questão do estresse de minoria não é só desgraça. A partir da identidade e da formação da identidade minoritária, você pode constituir orgulho. E com esse orgulho, você pode ter resiliência e trabalhar a resiliência e aumentar a conectividade comunitária, encontrar pessoas iguais para se fortalecer e poder achar, né, ferramentas para lidar com tanta agressão e violência. O que mais eu tenho para falar para vocês? Gente,
as pessoas LGBTQIA+, elas experienciam assim, um impacto desproporcional e desproporcional de traumas, né? De traumas que vão acontecendo sistematicamente. A gente tem mais desfechos negativos em relação à violência doméstica em pessoas lésbicas, em pessoas bissexuais, em pessoas trans. Existem questões específicas de violência doméstica em pessoas trans. As pessoas têm negado a sua hormonização, elas são obrigadas às vezes as pessoas têm subtraídas as suas roupas ou objetos acessórios para poder expressar o gênero que se identifica. Então, e também, né, aquele tipo de violência que se você não aceitar eu ser abusivo com você, eu estou falando abusivo porque geralmente é homem, né? Abusivo com você, ninguém mais vai te querer, você vai ficar sozinha, né? Ninguém vai te querer. Então, ou você aceita isso aqui, ou você fica lá sozinha, porque, né, quem que vai querer ficar com uma pessoa como você? E começa a construir e fechar portas para as pessoas em termos de, será que eu posso sonhar em ser amada? Será que eu posso sonhar em ter amigos e pessoas? Será que eu posso sonhar em conseguir deixar de ser apenas isso que me constitui e ser muito mais? Né? E eu queria terminar, já não era muita coisa que eu queria falar, mas eu queria terminar em relação ao próprio conceito, gente, de transtorno mental. Né? Antigamente, a psiquiatria entendia transtorno mental como tudo que era diferente. É diferente, é transtorno mental. É bizarro dentro da norma, é geralmente uma norma branca, uma norma, né, uma norma de pessoas ricas, uma norma de quem está dentro da instituição, poder médico, poder psiquiátrico, poder religioso também, né, agora as coisas também se imbricam. E, e cabe a alguém falar se a pessoa está bem ou não. Cabe a alguém dizer se essa pessoa está doente ou não. E o critério é diferente. E aí sim, mulheres que tinham tesão eram internadas em manicômios, né? Mulheres cis que sentiam tesão, porque tesão não é para mulher, né? Tesão não é para ter. Mulheres lésbicas eram pessoas transgressoras de gênero e assim por diante, né? Hoje, a psiquiatria, ela reviu isso, mas isso é uma revisão tão recente que a gente não vê psiquiatras ainda pensando dessa maneira, e aí cabe muito estudo e muita educação, né? A gente entende transtorno mental, não doença, porque doença a gente precisa ter um fator etiológico, precisa saber a causa, geralmente alguma coisa que você conhece, a gente chama de transtorno. E transtorno mental é algo que faz com que é alguma condição da mente que subtrai a pessoa e tira a liberdade da pessoa de ser no mundo, tira a liberdade da pessoa de existir em toda a sua plenitude, com os seus potenciais e com os seus limites, claro, que todos temos, né? Então, qualquer transtorno mental é algo que estereotipa você, que torna você menos você e mais algo que a gente consegue identificar em várias pessoas dessa maneira, né? E por conta disso, a homossexualidade, a transexualidade e intersexualidade, ou pessoas intersexo, não são consideradas transtorno mental porque não são questões, não são condições, não são processos que fazem com que a pessoa perca liberdades. O que faz a pessoa perder liberdades é uma sociedade transfóbica, é uma sociedade doente que subtrai essas liberdades das pessoas. Tá? Então, quem está doente aí é a sociedade. Quem tem transtorno aí é a sociedade que precisa ser construída, né? Destruída e reconstruída dentro desse processo de sempre uma revisão para alguma coisa melhor. Gente, era isso. Obrigado pelo convite de novo. Obrigado. Querido, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade e carinho sempre. Ouvir você como exímio professor é sempre elucidador, sem dúvida. Obrigada por trazer informações tão importantes de uma maneira tão lúcida, né? É muito importante que a gente entenda todos esses pontos e dessa não possibilidade de desconexão dos assuntos para entender, né, os dados que nós temos, que são realmente, como a Carolina falou anteriormente, alarmantes, são absurdos. A gente precisa entender a fonte do problema, nos reconhecermos, né, a partir do lugar que a gente ocupa da nossa história, enquanto sociedade mesmo, de onde a gente veio, para a gente conseguir realmente falar
né, a respeito de prevenção ao suicídio. Não adianta termos um setembro amarelo dedicado a isso se a gente não vai na raiz do problema. Será apenas mais um mês colorido aí dentro dos 12 meses que a gente tem. Eu não vou mais te segurar, aliás, nem você, nem a querida da Caroline Yara, que tem eventos daqui a pouco. Muito obrigada a vocês dois. Foi um prazer ouvir vocês, foi um prazer convidá-los e ter vocês aqui conosco essa noite. É sempre muito bom. Um beijo, boa noite para vocês dois e bom evento. Obrigado. Um beijo enorme. Beijo, Carolina. Sucesso aí, hein? Seguindo o nosso cronograma, eu passo a fala para a querida Matuza Sankofa, que eu conheci há pouco tempo e já admiro, não apenas por ser minha conterrânea, né, Matuza, que aqui em São Paulo já me gera certa empatia de cara, eu confesso, mas principalmente pela capacidade intelectual e todo o trabalho que ela desenvolve. Matuza é redutora de danos do Centro de Centro, é de lei e fundadora diretora da Casa Chama. Querida, por favor, fique à vontade. Olá, boa noite a todas. Luanda, obrigada pelo convite. Uma felicidade estar aqui, de compartilhar essa mesa com a Caroline, com o Saulo. Muito feliz mesmo de a gente debater um tema tão necessário, principalmente para as corpas trans dentro da sigla LGBT. Eu considero muito importante a gente ressaltar algumas questões em relação à população trans, aos corpos trans e às corpas trans. A gente vive no país que mais mata travestis e pessoas trans do mundo e, ao mesmo tempo, no país que mais consome conteúdo pornográfico de corpas trans. Então, nós somos os corpos e as corpas desejadas no nível da objetificação sexual, mas as corpas que são rejeitadas e violentadas no mais pesado da violência. E aí eu queria começar a fala com um texto de uma querida amiga, que é uma travesti que se chama Diran Castro, que eu vou ler só o primeiro parágrafo do texto, que é aqueles que não é digno de ser amado. Pensar uma política com foco à diversidade sexual e às relações de gênero e raça no ambiente de trabalho, nos ambientes, corresponde a construir uma formação voltada às medidas preventivas de combate a atitudes discriminatórias que vitimizam homossexuais de ambos os gêneros e raça, como também as discriminações e opressões que mulheres de qualquer subjetividade étnica, classe, orientação sexual, geracional, religião e padrão estético, entre outras, são submetidas sistematicamente como alvo do sexismo, racismo e machismo tão arraigados no seio da sociedade. E aí, com isso, eu trago uma reflexão para a gente que para o Estado ele escolhe algumas corpas, elege algumas corpas como merecedoras de violência. E essas corpas sofrem violência não pela ausência do Estado, e sim pela presença do mesmo. Quando a Carolina traz que as corpas trans são violentadas pela polícia na rua, no sistema de saúde, quando a gente vai e não tem o nome social ou o nome retificado, pronome reconhecido, isso é uma estrutura de exclusão e que faz com que as corpas trans tenham uma evasão do sistema de saúde. Nesse período de pandemia, eu atuo na Casa Chama, muito no cuidado da frente psicossocial da Casa Chama. E nesse período de pandemia, a gente acompanhou alguns casos de pessoas trans, principalmente de homens trans. Tem pesquisas que dizem que 86% dos corpos trans masculinos já pensaram em se matar em algum momento da vida. E aí, nesse período, a gente teve um caso foi muito intrigante, assim, que fez a gente ver como que são acolhidas de corpos trans no sistema de saúde,
dos corpos transmasculinos, nesse caso, que a gente ficou por 2 semanas pulando de hospital em hospital psiquiátrico com um boy trans que tentou se matar. Ele passou por uma situação de violência sexual do pai, estava grávido do mesmo, e ele tentou a Casa Chama acolheu ele tenta se matar na primeira noite com medicações, com as medicações psiquiátricas dele. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi encaminhar via ambulância para um hospital, e o hospital disse que não era um caso de ficar internado. E aí, tipo, deu alta para ele no dia seguinte, ele voltou para casa, se cortou inteiro, e assim foi. A gente foi pulando de serviço em serviço. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque era uma pessoa que era usuária de substâncias também. E aí, com os corpos trans, a gente nunca tem o direito de cuidado da saúde integral. O olhar para os corpos trans, ele sempre está no lugar do cuidado com as ISTs e HIV, de prevenção, ou um tratamento para quem está nesse lugar já de estar com alguma infecção ou com HIV, e no lugar da terapia hormonal, no caso de São Paulo, porque no resto do país não existe. E aí o cuidado com a saúde integral das corpas trans, ele não existe. Se uma pessoa trans é usuária de droga, ela é encaminhada para o CAPS, independente se ela quebrou a perna, ou se ela tentou um suicídio, ou se ela precisa de acompanhamento da terapia hormonal. Então, são questões, estigmas que vêm sobre o corpo e que fazem com que a gente não tenha direito a acessar certos lugares. As corpas trans, e aí eu digo uma coisa, assim, não é sobre diversidade, não é sobre ser inserida numa sociedade, é sobre uma outra coisa, que a gente precisa construir. Porque essa sociedade, esse sistema que é binário, que é normativo, que é embranquecido, ele não está preparado e nunca vai estar para acolher corpos trans. Então a gente precisa pensar em outra coisa que eu não sei nem nomear ainda, sabe? E aí eu acho que é um pouco disso. Tem mais uma parte que eu queria ler aqui. E aí a gente pensar também, chamar aqui as pessoas que estão assistindo a pensarem que a sociedade que a gente está construindo hoje, o modelo de sociedade que está posta, que não acolhe as corpos trans, que os corpos trans não têm direito de ser amado, não têm direito de cuidado com a saúde mental, não tem direito à moradia, a trabalho, que essa sociedade que a gente está construindo é uma sociedade que é para gerações futuras também. São para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos filhos. E será que é isso que a gente quer deixar de legado para gerações futuras? Uma sociedade tão violenta, com corpas específicas, que elege corpas para morrer e para ser matada ou suicidada pela presença, e aí eu repito, pela presença do Estado, porque não é pela ausência do mesmo. Matuza, eu quero te agradecer por ter compartilhado conosco aqui essa fala que vem cheia de expressão, importância e representatividade dentro desse nosso sistema cis-hétero, patriarcal, dentro desse sistema de opressão que oprime, como você bem colocou, nesse modelo de sociedade, e questionar esse modelo de sociedade que não acolhe, desumaniza e discrimina. Eu queria colocar aqui e agradecer muito pela sua fala e dizer que a gente, né,
tem que se unir dentro de todo desse questionamento de modelo de sociedade para ver se a gente consegue mudar realidades, recortes, e a gente está aqui para isso. Matuza, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Seguindo aqui o nosso cronograma, a nossa próxima convidada é a Cibele. A Cibele é mulher periférica, nascida e formada nas quebradas da Zona Sul de São Paulo. Na clínica atua no atendimento a adultos, adolescentes e casais. Criadora do projeto Afluir Psico e é psicóloga pela Unisa e mestra em psicologia social pela PUC. Pesquisadora e comunicadora dos temas das mulheres, sexualidades, relacionamentos, gêneros e relações raciais. Cibele, a palavra é tua, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo consegue me ouvir? Dá para ouvir? Agradeço muito, está sendo muito bom, eu estou aqui impactada. Com a fala da Matuza, principalmente, que foi agora. Estou impactada, estou mexida. Acho que quando a gente se reúne assim para aprender juntas, para refletir juntas, não tem como a gente não se impactar, não se remexer. O corpo sente, né? A gente sente. De fato, as coisas estão sendo faladas e refletidas, afinal, estamos falando de todas nós. Então, peço licença às mais velhas, aos mais velhos, e às mais novas também para falar. Eu gosto sempre de lembrar que a gente nunca fala sozinha, né? Por mais que a gente muitas vezes não fique referenciando as pessoas que ensinam a gente ao longo da vida, a gente nunca fala só. E não é que a gente está falando em nome de alguém, mas que tem tantão de gente aí que constrói a caminhada junto com a gente, né? Então, eu gosto de fazer esse comentário só para fazer jus que a nossa fala também não é uma fala só individual, a gente vai aprendendo aí um tanto na nossa caminhada. E eu queria começar falando sobre uma frase de uma amiga minha melhor amiga, que é uma psicóloga trans preta, a Esther Xavier Santana, e ela fala o seguinte, que pessoas cis e brancas precisam também transicionar. Falando sobre o processo de transição de gênero, ela diz que pessoas cis e brancas precisam transicionar também. E acho que essa frase dela é uma frase muito impactante, porque apesar de toda a complexidade da interseccionalidade, né, e a complexidade de todas as violências e opressões, as pessoas brancas e cis, e aí estou falando como uma pessoa cis e branca, como uma mulher cis, branca, periférica, bissexual, nós ainda estamos muito mais identificadas e identificados com o que é a norma. Né? Porque a norma, essa norma que é cis, que é branca, que é hétero, que é patriarcal, e ela é profundamente colonizada, né? Ela é profundamente mantenedora de todos de todas essas coisas que nos violentam. Então, é estranho falar enquanto psicóloga, eu estou sempre em crise com a minha profissão, e eu imagino que vocês também sempre estejam em crise com as profissões de vocês, porque a psicologia é uma ciência construída para normatizar as pessoas e para manter as pessoas dentro da norma. E a medicina ocidental também é construída nesse sentido, e aí o direito também é construído nesse sentido, e a gente tem aí todas as profissões que são regulamentadas, construídas a partir desse lugar, então vamos manter a norma. E aí eu sempre acho que a gente precisa, para tentar construir um outro tipo de sociedade, né, e essa provocação que Matuza deixa pra gente aqui no final, que tipo de sociedade que a gente quer construir, essa que a gente vai manter e que outra que a gente pode construir que não reproduza essas mesmas violências, eu sempre acho que isso precisa de um olhar para trás, né? E aí peço licença para trazer o símbolo Adinkra, africano do Sankofa, que é a gente poder sempre olhar para trás, parar e olhar para trás e resgatar o que ficou perdido. E isso é algo que é muito profundo, acho, para a gente, e que pode ser radical e transformador também. Então, acho que vocês devem ter visto notícias, eu não li muito a respeito disso, mas a notícia em si que eu li me deixou muito impactada, que a USP está concluindo lá o processo de mapeamento do genoma, né, brasileiro, e aí encontrou que a maior parte do DNA que vem da parte da mãe, né, DNA mitocondrial, vem de mulheres de origem africana e origem indígena, e que o DNA
masculino, né, o DNA paterno, vem de homens europeus. E aí isso me deu um impacto muito forte, porque está referendando aquilo que a gente já sabe, que a gente já conhece. A nossa sociedade está construída em cima de violência. A gente já sabe disso, né? Mas quando a gente olha para esse sequenciamento e aí olha para trás e pensa quantas das nossas ancestrais, e aí pensando, estou falando a partir também de uma população periférica que, em sua maior parte, traz aí na ancestralidade africanas, indígenas e também europeus, como é que a gente olha para a construção, como é que a gente chegou até aqui, né? Eu costumo falar muito sobre o processo de embranquecimento e eu digo que na minha família ele foi muito bem sucedido, porque na maior parte dos corpos da minha geração, os traços indígenas e africanos somem, como se as nossas ancestrais, os nossos ancestrais africanos e indígenas não existissem mais e o ideal do embranquecimento estivesse concluído e finalizado. E ainda assim, acho que é importante olhar para trás. Então, para pensar que tipo de sociedade é possível que não seja essa construída nesses pilares que a supremacia racial branca euro-americana traz e nos impõe, né? Porque tudo que essa norma que é construída a partir da supremacia racial branca e dessa ideologia, tudo que é construído é binário e é uma linha reta, né? O que é ser humano sou eu que digo que é ser humano. E isso antes da colonização, mas acho que a partir da colonização é quando a gente começa a experimentar todas essas violências aqui, pelo menos, né? Do lugar desse território de onde a gente está falando. E aí a gente está falando em um momento, por exemplo, de coronavírus, e fico muito feliz que nós aqui estejamos vivas diante desse contexto, que a gente possa estar aqui falando, porque eu imagino que todas vocês passaram por muitos momentos e talvez estejam passando de angústia e de verem familiares e amigos e amigas morrendo, e não só por conta do coronavírus, mas de todas as desigualdades sociais e violências que se aprofundam, né, nesse momento. Então, que bom que a gente está viva, mas para pensar que essa ideologia euro-americana, da supremacia racial branca, exclui algo que era muito caro aos nossos ancestrais africanos e indígenas e que continua resistindo, que é o espírito, por exemplo. A gente ser dotado de espírito e a gente entender que todas as outras pessoas são também e que a natureza também é. Então, quando a gente olha o que essa ideologia da supremacia racial branca faz, é hierarquizar, separar, hierarquizar e explorar. E é explorar os recursos naturais, é explorar outras pessoas, é hierarquizar e dizer, existe uma norma, você está fora dela, você está dentro dela, você está um pouco mais perto, você está muito fora. Então, com certeza, você precisa ser excluída e morta. E como é que a gente, então, estando aqui, né, nesse momento, no século XXI, como é que a gente consegue olhar para trás, resgatar um tanto de história que ficou perdida, de história, mas que ainda continua resistindo aí, com os quilombolas, com população indígena aldeada, nos terreiros, né, nos barracões. Como é que a gente consegue resgatar um pouco disso para se cuidar diante de todas essas violências estruturais e da desigualdade? A gente precisa resgatar a noção de que a gente é humano. E a noção também de que essa coisa de que o outro, esse branco europeu, diz quem é humano e quem não é humano, a gente realmente precisa rever isso. Né? E a gente precisa rever isso nas nossas ciências e nas nossas atuações. Eu acho que o único motivo pelo qual eu ainda acho que os estudos acadêmicos e a atuação de psicóloga pode servir realmente para alguma coisa é para questionar e para construir outras possibilidades diante disso, né? Porque não ser humano, eu entender que estou tão distante daquilo que é humano, daquilo que é bom, daquilo que pode ser amado e pode realmente viver, isso já tira completamente qualquer base de posso viver no mundo mesmo,
né? De tenho o direito de existir, de tenho o direito de ser amada, de tenho o direito de me relacionar, de tenho o direito de ser feliz, de realmente ter o direito de existir. Então, tem algo importante que o Lourenço Cardoso, um estudioso da branquitude, diz, que ele fala: a branquitude se olha no espelho e ela não se enxerga. Ela enxerga na imagem refletida de volta o colonizador, que a branquitude começa a se identificar como a norma, e quem não é branco são os outros. Então, tem um outro aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui. E a cis-heteronormatividade branca faz isso, né? Se olha no espelho e não se vê. Ela olha no espelho e vê a norma. Então, como é que a gente pode, e aí pensando inclusive dentro da nossa comunidade, nossa grande comunidade LGBT, como é que a gente pode também tensionar essas questões? Porque a LGBTfobia internalizada traz o auto-ódio e essa sensação de não direito ao corpo, não direito à existência, não direito ao amor, mas há muitas diferenças em todas essas nossas vivências, né? E a internalização do racismo, no sentido da superioridade para as pessoas brancas e da inferioridade do não direito para as pessoas negras, é algo que estrutura e que está também na base das discriminações LGBTfóbicas. Porque se a gente resgata como é que algumas etnias indígenas e como diversas etnias no continente africano viam as questões de gêneros e sexualidades, é completamente diferente. E quem demoniza tudo isso, diz que está errado e diz que não, primeiro que só existe duas coisas, é homem e mulher, né? Só essas duas coisas que a gente vai admitir. E outra, que homem é desse jeito, mulher é desse jeito. Quem diz isso são os europeus. E não faz sentido a gente brigar contra isso. Faz sentido a gente tentar resgatar outras formas de se ver e de poder ver outras pessoas. E acho que isso precisa ser radical e profundo, porque tem a ver com essa própria noção de ser humano, né? Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, da população negra e periférica, a gente também, muitas vezes, está negando a culturalidade dos povos africanos. Porque quando eles são sequestrados para cá e forçados ao trabalho escravo, parece que não é mais humano. E não é dotado de cultura, não é dotado de conhecimento. Eu vou te explorar, né? Vou explorar e vou usar tudo que você tem para mim. Mas, obviamente, não vou te restituir. E, obviamente, não vou te dizer que isso é cultura, não vou te dizer que isso é saber, e vou tentar destruir tudo que eu puder. Então, acho que a gente deve bastante aos nossos ancestrais um tanto de resgate, né? E aí, principalmente nesse sentido de olhar para trás, de tentar resgatar um tanto, de fato, da nossa história familiar, da nossa ancestralidade indígena, da nossa ancestralidade africana, de tensionar esses privilégios de raça, esses privilégios da branquitude e parece que eu estou na norma, então daqui eu posso falar, e daqui eu posso ter autoridade, daqui eu posso também reproduzir essas opressões. Acho que a gente precisa rever tudo isso e aí também construir políticas de autocuidado. Né? Como Carolina disse, essa possibilidade de sonhar e de amar e de poder se cuidar individualmente e de forma coletiva também, e de se cuidar para existir, porque parece que que não existe mais o direito do autocuidado. Você não pode se cuidar. Se cuidar primeiro precisa ser na terapia ou deitado lá no divã, numa análise, mas você não pode ter direito a sentir prazer, a se relacionar, a experimentar o seu corpo, a de fato viver. Então, acho que o direito ao autocuidado, a gente de fato poder se cuidar, poder estabelecer limites, poder dizer não, poder não se colocar nos lugares que nos colocam, né? Poder se dar o direito de não se manter nesses lugares que nos colocam e tentar construir essas redes coletivas ao mesmo tempo que a gente olha para trás, acho que é uma possibilidade, né? Ou indicam pelo menos possibilidades de seguir.
E acho que era isso um tanto que eu tinha para falar. Me coloco à disposição aí para tensionamentos também e continuidades. E, mais uma vez, agradeço. Estou muito honrada de estar aqui, muito feliz de poder ouvir e aprender com vocês. Sibeli, muitíssimo obrigada. Um prazer dividir a mesa mais uma vez com você. Nós que ano passado fizemos aquela mesa lá para falar a respeito dos aspectos da saúde das nossas meninas e mulheres, né? Cá estamos mais uma vez falando sobre saúde. Muito obrigada por trazer essa reflexão. E olha, só quando você citou o Sankofa que eu fiz o link com o nome da Matusa, que antecedeu a sua fala. Uau! Para quem não sabe, o Sankofa ele parte de um conjunto de ideogramas que representa um pássaro. E o símbolo, falando de forma bem simples, ele representa o retorno ao passado para que o presente seja ressignificado e assim um futuro possa ser construído. Né? Enfim, o Sankofa está muito presente na vida, todo transmitido pelo Abdias Nascimento, quando ele traz o esforço do povo negro na recuperação de sua ancestralidade, apontando aí as sequelas da diáspora. Então, uau, muito obrigada. Obrigada a você pela presença, por tudo que você trouxe. Matusa, estou emocionada aqui. Muito obrigada a você também. Enfim, seguindo, eu passo a fala para ela, que é sucesso puro, a nossa querida doutora Rosana Rufino, que é onipresente nessas comissões na OAB São Paulo e vem desenvolvendo um trabalho aí importantíssimo na seccional. Ela é mãe, professora de inglês jurídico e advogada civilista, é diretora executiva do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, é coordenadora temática em Direito Antidiscriminatório na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, é integrante da Secretaria Executiva das Comissões de Advocacia Assalariada e Igualdade Racial, também aqui da seccional. Rosana, querida, por favor, a fala é sua. Boa noite a todas e todos e todes. Obrigada, Luanda, pelo convite. Muito obrigada pela fala de todas aquelas que me antecederam, que eu me senti muito contemplada. E é um prazer falar de um assunto, né, enquanto advogada, né, falar de saúde da população negra. É uma grande responsabilidade, porque a gente está falando de um direito fundamental, que é um direito que é de todos e todas e todes, mas que é negado a muitos de nós, como foi dito aí nas falas da Carolina, da Matusa, da Sibeli, né? O racismo faz mal à saúde mental da população negra, né? Eu costumo dizer que nós estamos diante de uma superestrutura que foi projetada para nos matar ainda antes de nascermos, né? Como mulheres negras, nós somos as maiores vítimas de violência obstétrica no Brasil. E quando a gente fala de violência obstétrica, não é só aquela violência sofrida na hora do parto, né? Mas é desde o momento da concepção daquela criança, né? Onde nós recebemos os menos cuidados no pré-natal. E quando temos acesso a esse serviço médico na gravidez, o tempo de atendimento que uma mulher negra recebe é menor, assim como o número de consultas a que ela tem acesso, ou os exames que ela tem direito, fazendo, né, com que os maiores índices de mortalidade materna seja entre as mulheres negras, decorrentes de problemas que poderiam ter sido evitados se tivéssemos recebido os cuidados adequados lá no início, como, por exemplo, pressão alta. Na hora do parto, também somos nós, mulheres negras, que perambulamos até 3 vezes mais para recebermos o atendimento médico, o que faz com que o índice de mortalidade, de natimortos, né, de crianças nascidas mortas, sejam de crianças negras, porque passou da hora do parto, né? Nós temos, então, a violência efetiva na hora do parto, né? Seja quando nós recebemos menos anestesia, quando é necessário, seja através das ofensas e xingamentos que as mulheres recebem, e até de violência física. Esse acúmulo de estresse ao longo da gravidez ou durante o parto afeta também a maneira que muitas mulheres se relacionam com seus filhos, dificultando o vínculo materno entre mãe e filhos. Crianças negras são as que são amamentadas por menos tempo ou chegam nem a receber leite materno, né? E
por isso que eu digo que essa violência começa antes de nós nascermos, porque não é a sociedade dizendo somente que a vida daquela mulher que sofreu violência tem menos valor, mas ela está assumindo que esse direito à saúde e que aquela vida daquela criança que está por vir também não tem valor. Então, é uma violência que começa dentro das nossas mães e se prolonga ao longo da nossa vida. Pessoas negras têm menos acesso à vacinação, à alimentação equilibrada, à moradia com saneamento básico, à educação. Quando nós temos acesso à educação, nós somos aqueles que estamos entre os maiores índices de evasão escolar, porque a escola também é um ambiente violento e racista. Crianças negras recebem menos afeto dos professores, são desde a infância estereotipadas como burras, como preguiçosas, são hipersexualizadas. Somos a população que mais morre de morte violenta. Se a cada 5 minutos um jovem negro morre no Brasil, nós, pessoas negras, que temos sobre o constante medo de estarmos nessas estatísticas ou de nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos fazerem parte desse número, né? Ou que nós, mulheres negras, sejamos vítimas de feminicídio, que também mais assola mulheres negras. Além de tantas outras violências que o Estado ou a sociedade, né, nos impõe. Toda a discriminação percebida nas relações cotidianas, os números assustadores de mortes da juventude negra, o encarceramento em massa, promovem experiências que nos expõem continuamente a situações perigosas, violentas, humilhantes, vexatórias, desde a primeira infância, né? E se associam ao adoecimento físico e psíquico entre pessoas negras. O professor e doutor em Direito, né, Silvio Almeida, ele aponta, né, que há indicadores de que a saúde da população mental da população negra é diretamente afetada pelo racismo estrutural, porque esse racismo orienta relações políticas, econômicas, jurídicas e familiares. O racismo determina a distribuição desigual de recursos e o pior acesso à educação, à saúde, à habitação, à justiça, ao trabalho. Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortalidade por suicídio entre jovens e adolescentes negros e negras é 3 vezes maior do que pessoas brancas do mesmo grupo. É um reflexo dessa ausência do Estado, da tensão enquanto sociedade a políticas públicas que protejam a saúde mental da população negra, apesar do direito à saúde ser um direito humano fundamental, reconhecido, inclusive, dentro da nossa Constituição Federal Brasileira. O que quer dizer que todos têm direito a tratamento adequado fornecido pelo poder público. Na prática, o Estado, ao criar a Carta Magna, criou também um sistema público de saúde que faz de procedimentos simples, como medir a pressão arterial, aos mais complexos, seria um direito de toda a população. Saúde é o direito e é um dever do Estado. Mas o que é importante lembrarmos quando a gente fala do direito à saúde é que esse direito inclui a saúde mental, que também é um direito humano. Como a Carolina bem disse, direito à saúde não é um privilégio, terapia não é um privilégio. E isso é imensamente negligenciado, especialmente quando se fala da população negra, né? Em nenhum lugar do mundo há igualdade entre saúde mental e saúde física, muito menos para a população negra. Apesar de existir a legislação como o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê que o direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução de risco de doenças e outras graves. Na prática, apesar de existir um sistema único de saúde que conta com uma política específica nacional de saúde integral da população negra, não há profissionais suficientes, muito menos profissionais preparados para lidar com as especificidades da população negra e entender os efeitos psicossociais do racismo. Não é à toa que, devido a toda essa carga, né, nós somos maioria também nos manicômios.
tanto pela falta de atendimento e atenção à nossa saúde mental e também por toda essa carga de racismo que nós acumulamos ao longo da nossa vida, né? A Cibele falou que nós temos direito ao autocuidado. Teríamos, né? Mas esse é só mais um dos direitos negados à maioria da população negra nessa sociedade racista. E encerro minha fala aqui agradecendo a oportunidade de escuta. Rosana, muito obrigada. Realmente são dados que nos trazem esse contexto tão dessa nossa desigualdade social. Como bem você falou, a questão do direito à saúde inclui aqui a nossa saúde mental, né? Tantas sonegações de direitos e esses recortes que você trouxe. Obrigada, Rosana. Obrigada pela sua fala. E agora o Gustavo tem aí uma missão super desafiadora depois dessas falas, dessas mulheres maravilhosas. Mas seguindo aqui com o nosso cronograma, o Gustavo é um profissional que já atua há mais de 20 anos em relações humanas, por acreditar e investir no contínuo aperfeiçoamento dos indivíduos, especializado no desenvolvimento do protagonismo e autogestão, dissemina e atua na filosofia, eu não vou conseguir falar isso, Gustavo, o melhor uso da energia na busca da eficiência máxima. Depois você me ensina essa expressão. Com ampla experiência em recursos humanos, gestão de pessoas, gestão de projetos em cultura e esportes, e comunicação institucional e captação de recursos. Gustavo, a palavra é tua, seja bem-vindo. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiro eu quero agradecer o convite da Luanda, sempre muito generosa, em me incluir para aprender aqui com vocês, na verdade. Que bom vir por último. Que bom poder falar depois de tantas mulheres brilhantes. Eu estou profundamente tocado pela fala de todas vocês. Carolina, a Matusa. Matusa, não tem palavras para as suas palavras. O Saulo também, a Cibele, a Rosana, eu realmente estou encantado com todas as falas de vocês. Queria só explicar um pouquinho, porque eu acho que a Fernanda não pegou o começo da minha bio, para as pessoas entenderem o que eu estou fazendo aqui. Que ela falou da minha experiência profissional, mas eu sou life coach, mediador de conflitos, constelador familiar sistêmico e atuo também com terapia assistida por animais. Eu tenho um cão coterapeuta. E, enfim, eu trabalho dentro do Instituto de Psiquiatria da USP e também dentro do Hospital do Câncer da USP. E quando a Luanda me convidou hoje, eu entendi que ela queria, depois de toda essa história que a gente carrega até aqui chegar, né? E eu fico pensando, eu falo, meu Deus, eu, um homem cis, branco, só não sou hétero, gente, eu sou bi, porque o resto eu estou no privilégio, né? Então, assim, eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para estas pessoas que estão nos ouvindo, né? E aí eu quero trazer para vocês, eu gosto muito do que a Cibele falou. Cibele, eu atuo muito na sua linha de que, para entender o meu lugar, eu preciso de olhar para trás, né? E para entender o lugar para onde eu vou me dirigir, eu também preciso de olhar para trás. Eu preciso entender um pouquinho da história. E vejam, gente, hoje a gente está falando no dia 30 de setembro, no final do mês de Setembro Amarelo, falando tanto sobre saúde mental e falando sobre todas as pessoas que se colocam num risco muito maior, segundo, para vocês terem uma ideia, gente, segundo a OPAS, que é a Organização de Saúde Pan-Americana, 79% dos casos de suicídio ocorrem em países sucateados ou em lugares de pobreza profunda. Então, o que leva a pessoa a tirar a própria vida? O que leva a pessoa a tirar a própria vida é uma não visão de opções. Existia um discurso sobre isso anterior que eu realmente vou falar, eu não concordo com ele, mas eu vou falar para explicar para vocês o porquê de eu estou trazendo isso, mas que tirar a própria vida era um ato, como é que as pessoas falavam? É uma ação definitiva
para um problema que não necessariamente é definitivo. E eu acho essa frase muito oca e muito vazia, porque quando eu não tenho opção, isso me define. Quando me é retirada a opção pelo Estado, pela sociedade, pelo bullying, isso me define, isso passa a me definir, porque eu não consigo enxergar através disso, porque eu estou no olho do furacão, eu estou lá no centro, né? E se eu estou nesse centro, eu realmente não consigo olhar para fora e dizer, nossa, eu posso ser positivo, nossa, eu posso atuar com algum romantismo, nossa, eu posso olhar o mundo por um lado melhor. Não, eu não consigo, né? E como é que a gente trabalha isso? Então, assim, por exemplo, vocês já pararam para pensar que até a definição de Setembro Amarelo, ela só existe por causa de um homem branco, cis, norte-americano? Não sei se vocês conhecem a história, para quem não conhece, porque aqui a gente está num grupo muito grande, com todo respeito à história dele, quero dizer isso muito, muito claramente. Mike M. era um rapaz de 17 anos, branco, cis, hétero, que após um término de namoro muito complicado, ele já vinha apresentando, depois as pessoas conseguiram olhar para trás, ele já vinha apresentando alguns aspectos de instabilidade de saúde mental, e ele, após esse término complicado, ele decide tirar a própria vida dentro de um Mustang 1968 de cor amarela, que era a cor preferida dele, que ele restaurou esse carro. Então a família se apoia nessa cor e com um ato muito bacana, eles começam a distribuir para todas as pessoas que participam do funeral do Mike, que era um rapaz de 17 anos, eu acho que isso eu não tinha falado, distribuem mensagens de autocuidado com uma fita amarela. Então, a partir daí, se cria o Setembro Amarelo em homenagem ao Mike. Mas até para a gente olhar para isso, gente, precisou ser alguém da casta superior a acontecer. Né? Durante séculos, milênios, a gente simplesmente não olhava para isso porque isso não nos atingia. E aí me veio aqui porque, eu confesso, quando a Luanda me chamou, eu falei assim, Luanda, eu não vou preparar nada. Eu vou ouvir as pessoas e no final eu vou tentar trazer alguma coisa se for possível. Né? E me vieram duas coisas muito importantes aqui. Uma é uma frase do Engels, que ele diz que a educação e a saúde precisam ser públicas, porque a ignorância do outro me afeta e a doença do outro me afeta. Sempre. Então, mesmo que eu esteja em um lugar de privilégio, a ignorância e a não saúde do outro vão me afetar de alguma maneira. Vão me trazer algum problema. Então, se eu não olhar para esse lugar como um todo, eu não consigo realmente atuar em cima disso. E aí a Cibele me trouxe uma outra coisa do embranquecimento. Eu me lembrei muito de um quadro do Modesto Brocus, que é a Redenção de Cã. Não sei se vocês conhecem essa tela. Eu até separei ela aqui no meu celular e vou tentar mostrar para vocês aqui dentro de uma possibilidade. Gostaria que vocês olhassem essa tela muito rapidamente. Quem não conseguir pode procurar aí no Google, rapidamente vocês acham, que é a Redenção de Cã, do Modesto Brocus, que representa uma mulher de pé em sinal de adoração, que é uma mulher preta, sentada em posição de Virgem Maria, com um bebê, uma moça morena, clara, né? Essas definições são incríveis, com um bebê branco, então ele representa Jesus e ela, a Virgem Maria, e ao lado dela, de pernas cruzadas em atitude europeia, sentado, entronizado, um homem branco, que é o pai desta criança. A senhora preta ao lado, agradecendo aos céus pela bênção, é a avó do bebê. Colocada, inclusive, mesmo com sua filha e o neto presentes, numa posição de subserviência. Ou seja, você ainda é menor porque você representa alguma coisa que a gente não quer mais ver. Então, esse apagamento todo, isso causa uma questão de saúde mental muito forte, gente. E a gente tem que lembrar agora que, inclusive, nesse momento onde a gente está hiperconectado, nós estamos vivendo novos tempos, com novas demandas,
com novos sentimentos e, por causa disso, novos sofrimentos psíquicos. E aí eu falei, gente, o que falar para todo mundo, olhando para todo esse cenário? E a única coisa que me veio do que eu trabalho bastante, gente, é círculo fortalecedor. A única coisa que eu consigo me apoiar para dizer para vocês, a única solução que me aparece é o círculo fortalecedor. E pode parecer bobo, gente, pode parecer muito bobo quando eu falo, procure pessoas, pegando lá atrás a Luciana falando, sonhando o mesmo que você, utopizando o mesmo que você, com os mesmos objetivos ou com os mesmos valores que você tem, junte-se a essa pessoa, criem relações fortes. Só através dessas relações fortes e através dessa luta unida e gigantesca que pode se tornar, é que a gente vai conseguir caminhar. Porque a gente tem 2 lugares para ocupar quando a gente cria um círculo fortalecedor. Um é de realmente nos tornarmos mais fortes e com um diferencial de que quanto mais numerosos nós somos, a possibilidade de nós sermos atingidos diminui, mas a gente também tem que trabalhar dentro do círculo fortalecedor, gente, o olhar para o outro. O olhar de quem, mesmo assim, continua excluído. O acolhimento. É muito importante nos círculos que nós estejamos abertos a todas aquelas pessoas, inclusive de quem a gente discorda, e dizer, olha, existe um lugar para você aqui dentro. Existe uma conduta para estar nesse lugar, mas ainda assim existe um lugar para você aqui dentro. Hoje nós vivemos, gente, a cultura do cancelamento, que também é um dos maiores geradores de mutilações e de suicídio no mundo no momento. Porque hoje em dia, se uma pessoa diz alguma coisa da qual a gente não gosta, a gente simplesmente age como bullying, cancela aquela pessoa de uma existência virtual, só que a vida dela também é pautada nessa virtualidade. E ela de novo perde o objetivo, e ela de novo perde para onde olhar. E ela de novo perde opção. Então, assim, os círculos fortalecedores são importantes, eles levam a gente para o sucesso, eles levam a gente para a vitória. E aqui eu estou falando, obviamente, trazendo o rastro de tudo aquilo que vocês disseram, gente, até agora, mas também a gente tem que acolher. A gente precisa de ter um passo de acolhimento para quem não consegue ser forte ou para quem está até do outro lado. Dizer, a gente pode atuar junto, desde que nós tenhamos um objetivo comum. Então, para encerrar, eu queria ser um pouquinho utópico e eu achei lindíssimo, porque a única coisa que eu tinha trazido, gente, de anterior a começar a nossa discussão, foi uma poesia. E eu achei extremamente interessante que a Carolina começou com uma poesia lindíssima. E diferente da dela, eu vou trazer uma poesia de uma pessoa que eu adoro, que é a Heloísa Lucinda. Eu sou apaixonado por ela, mas eu sei que as poesias dela são utópicas e muitas vezes algumas pessoas chamam até um pouquinho de frívola, mas elas têm uma beleza do acreditar que pouca gente tem. Então, vou pedir licença a vocês para usar as palavras dela e vou começar a dizer que a gente vai encerrar hoje só de sacanagem. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar o nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, da minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis ao coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha.
Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual tinha minha pobre lógica ainda insiste, esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil. Todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito. A minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo. Mas, se a gente quiser, dá para mudar o final. Gente, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-las e dizer alguma coisa. Gustavo, querido, muitíssimo obrigada. Eu sei que a missão que eu te dei não foi simples. Gente, quando eu entrei em contato com o Gu para convidá-lo, eu falei, Gu, eu estou construindo um evento para falar, para fechar setembro, falando de como as discriminações se cruzam e desaguam, né, também nos altos índices de suicídio no Brasil, e gostaria que você finalizasse com um fio de esperança. E que delícia! Começar com a poesia de Caroline Iara e finalizar com a Heloísa Lucinda. Muito obrigada mesmo. Eu acho que ficou bem claro aí para todo mundo que combater o racismo, combater essa cultura machista e LGBTI-fóbica é sim uma questão de saúde pública e nós devemos entender o nosso lugar e, partindo dele, assumirmos o nosso papel de protagonistas na luta antidiscriminatória como um todo. Isso se faz urgente. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de grupos, né, que são aí historicamente minorizados e que sofrem e que morrem diariamente por causa disso, por causa da nossa não ação, inclusive, pessoas morrem. Então, muito obrigada a todos que continuam aqui conosco, nos assistindo, obrigada a vocês por terem aceito o convite, né, e terem se colocado à disposição. Obrigada aos funcionários da AB São Paulo, Fabiana e Thiago, muito obrigada por nos acompanharem até agora. Tenham todos uma boa noite. Um beijo, sigamos juntos.